Paz do Senhor, os amados irmãos, amém? Terça-feira, 1º de setembro de 2020, né? Mais um culto que os irmãos possam sair edificados com a palavra de Deus, né? Graças a Deus a vida retornou ao normal, né? Em sua grande parte. E que a cada dia, né, nós possamos nos posicionar e ficarmos melhor, né? Vou fazer uma oração inicial, amém? Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Que a cada dia, Senhor, tu possa falar aos nossos corações, Pai, nos abençoando, Senhor, nos dando, Senhor, sabedoria, Senhor, nos dando teu conhecimento, Pai amado. Que a cada dia, Senhor, nós possamos crescer, Senhor, como cristãos, Senhor, como seres humanos, Pai. Abençoe, Senhor, a toda a nossa igreja, a todos os nossos familiares, Senhor. Possam vir com cura, Senhor, aqueles que se encontram enfermos, Pai. Possa vir principalmente com salvação, Pai amado, para aqueles que se encontram perdidos, Pai. Que nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer todas as coisas, Senhor, ainda que não estejam em nossas mentes, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu pedi que os irmãos possam abrir as vossas Bíblias, né, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22. E diz assim: E o anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com o colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu mesmo venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, irmãos, talvez essa seja uma das palavras mais duras, né, nossa Bíblia, né, daquilo que nós temos escrito, né, daquilo que é sagrado para nós. Justamente a avaliação, né, que o próprio Jesus Cristo ele faz e as recomendações que ele também nos fornece. Né? Percebemos que é uma avaliação dura, né, onde ele qualifica a igreja de Laodiceia, e são recomendações que, caso não sejam cumpridas, elas demonstram, né, que vai nos dar muita dor de cabeça, que a gente vai sofrer um pouquinho. Né? Então, inicialmente, a gente percebe que ele fala que ele é a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Seria a vocação, né, das verdadeiras características, né, do Messias, né, daquele que esteve presente, né, como trindade na criação e que agora está buscando um relacionamento com a sua igreja. Né? Em seguida, ele já começa
a dar uma repreensão, né, a repreender, ele começa a repreender a igreja, porque ele já começa já batendo que esse aí é uma forma de só uma gíria, né, batendo, né, mas ele já começa já dizendo que não é morno e nem quente. Aliás, que é morno, não é frio e nem quente. Ou seja, é difícil de qualificar. E quem seria a igreja de Laodiceia? Então, já teve a pregação da Rosinete, eu lembro bem, que ela fala sobre a igreja de Laodiceia. Salvo engano, também o pastor Rafael fala a respeito da igreja de Laodiceia. E agora eu venho reforçar, eu acho que eu também já falei, mas é que é um assunto, irmãos, que por mais que alguns possam achar que seja redundante, mas deve ser aquilo que tem que estar a todo momento sobre a nossa, debaixo da nossa análise, para que nós possamos nos afastar o máximo possível dessas características que ali o próprio Jesus Cristo nos informou a respeito da igreja do nosso tempo. Porque a igreja de Laodiceia ela é considerada a igreja dos últimos dias, né? A igreja que realmente a igreja que possivelmente vai preceder ali o Messias, né? E na verdade não é nem o Messias, desculpa, que possivelmente vai preceder o anticristo, não é nem o Messias, né? Tudo bem que depois do anticristo virá o Messias, aí seria uma outra história, né? Virá Jesus Cristo, né? Como a segunda vinda, né? Mas não é isso que a gente quer tratar hoje e não é o escopo. Então, o que acontece? A gente percebe que o próprio Jesus Cristo ele aponta as características da igreja. Infelizmente, ele não viu boas características. Viu uma igreja morna, uma igreja sem atitude, né? E ele faz uma série de considerações, né? Uma série de indicações que necessitam de melhora. Né? Quando ele fala que a igreja morna, na verdade ele está querendo dizer que é uma igreja que fica em cima do muro. E essa igreja que fica em cima do muro, infelizmente, somos nós. Né? Mas alguém pode chegar e pensar, mas eu não tenho cometido erros, entendeu? Mas também, muitas das vezes, também não tem cometido acertos, não tem realizado acertos. Né? E se você não acerta, você não erra, acaba de forma também sendo morno. Né? Só que justamente no período mais grave da nossa história, que a igreja deveria estar realmente quente, é o período que ela se encontra morna, é o período que ela se encontra indiferente. E aí é o ponto, né, que tanto a Rosinete colocou, o pastor Moacir tem colocado a todo tempo esse ponto, e o pastor Rafael também tem colocado a respeito disso aí. Que é justamente essa indiferença que tem nos levado à imobilização da igreja, né? Ao não crescimento da igreja, à não revelação por parte de Deus de determinados assuntos, e a gente acaba ficando ali em cima do muro. E que indiferença seria essa? Né? Indiferença no nosso próprio comportamento. Né? Não tem culto, não pode ter culto, porque está na pandemia. Se a gente for parar para pensar, né, deveria ser um motivo de grande lamento. E se a gente for analisar à luz do Antigo Testamento, quando o povo ficou impedido, né, de adorar, principalmente no templo, né, a gente percebe que existia uma dor muito profunda, eles expressavam uma dor muito profunda, porque eles estavam ali afastados daquele período de adoração. E justamente nesse período de pandemia, a gente não vê muita motivação em retornar. A gente não vê muita motivação em arregaçar as mangas e buscar o que tem para fazer. Né? E eu coloco isso na primeira pessoa do plural, eu também me enquadro nisso aí, porque a gente tem que dar o algo mais. E a verdade é que nós não estamos dando o algo mais. E justamente num período que a igreja precisa muito de nós. E é interessante, né? Porque, mais uma vez, a gente nota a indiferença,
quando pessoas que podem ir ao culto não vão ao culto, né? Tem essa disponibilidade e não vão ao culto, né? Então a gente acaba perdendo espaço para outras coisas, né? Aí o pastor Rafael também colocou muito bem quando o culto passa a ser uma obrigação, quando, por exemplo, você tem que trocar um churrasco pelo culto e você fala, né? É uma pena, mas eu tenho culto. E essa palavra realmente é uma palavra dura, né? Ele trouxe uma palavra dura nesse sentido, né? Mas justamente esse é o sentimento que muitas das vezes, né, quer se apossar das nossas atitudes, né? Das nossas vidas, né? E é justamente esse o sentimento que tem sido a base da nossa igreja, a igreja de Laodiceia. É lógico que pode ter alguns irmãos que vão falar assim, mas eu não faço parte, né, desse pensamento, eu estou sempre animado, eu estou sempre disposto e eu estou a todo vapor, eu me enquadro mais na igreja de Filadélfia. Parabéns, de verdade, se você está assim, que se conserve assim. Mas não é isso, né, que parece que a maioria se encontra, né? A maioria parece que está se arrastando de fato. E aí você fala assim, mas eu queria, na verdade, eu busco vitórias para a minha vida. Mas aí eu vou ter que te trazer um outro ponto, né? A sua vida não vai ter vitória se você não passar primeiro pela principal vitória, né? Que é você aceitar e seguir o caminho de Cristo. Porque tudo que você conquistar, né, que não for sob a ótica de Cristo, na verdade você está se enganando, isso não é vitória. De repente você pode estar se afastando ainda mais de Cristo. Né? Então, às vezes, a gente pensa que a vitória é só no aspecto material e, na verdade, o aspecto material pode trazer um afastamento. Né? E aí, é verdade, né? É uma palavra muito dura, né? E o próprio Cristo ele coloca disso aí, e perceba que é uma palavra que marca de fato os nossos dias, e é isso que eu quero trazer a reflexão, e talvez ultrapasse um pouquinho do tempo, mas a gente precisa refletir a respeito disso. Será que nós estamos dando o nosso máximo? Né? E aí, muitas das vezes, a gente não está dando o máximo na igreja e acaba também não dando o máximo na nossa vida secular. Acaba que tudo fica, tá bom, é assim mesmo, vamos arrastando, entendeu? Vamos jogando para frente, vamos empurrando o problema para frente. E não é isso, né? A gente sabe que não é essa a essência do Evangelho. O momento agora seria o momento para que nós estivéssemos ali na linha de frente, brigando ponto a ponto. Aí alguém também pode pegar e questionar, falar assim, mas brigar para quê se a gente já sabe qual é o final? O final é que virá o anticristo, né? E o final é que uma parte da igreja vai ser arrebatada, né? E outra parte vai ficar e vai ter que encarar o anticristo. Tá, mas será que a gente não pode reduzir, a gente não pode aumentar o número de pessoas que vão ser arrebatadas? A gente não pode criar uma atmosfera, né, de motivação, de pregação do evangelho, de luta, né, para que os números se acrescentem, né, naqueles que serão arrebatados, né? E aí, até o arrebatamento, será que a gente não pode ter uma melhor qualidade de vida até o arrebatamento? Porque o que parece, né, e que se os irmãos não abrirem os olhos, é que a nossa qualidade de vida até o arrebatamento não vai ser boa, vai ser daí para pior. Né? Porque o que a gente percebe muitas das vezes, o uso de máscara e ninguém vai falar para você deixar de utilizar a máscara. Então, a gente não sabe como é que vai resolver esse problema de máscara. A outra coisa é que toda hora a galera cita a segunda onda, não sei se vocês estão antenados a respeito disso. Outra coisa o número de desempregados no Brasil aumentou absurdamente e a gente não sabe como é que vai ficar. Por enquanto, o governo está fornecendo essa renda básica. Aí alguém vai falar assim, mas tem existe a possibilidade dessa renda básica ela se estender por um longo período. Mas e aí? Aí aumenta a inflação, o que você vai ganhar de renda básica, na verdade, vai ser uma miséria, não vai dar nem muitas das vezes para você se alimentar. Então, irmãos,
A verdade é que nós não temos nenhuma resposta pronta. Eu acredito também que o pastor Moacir, o pastor Rafael, né, que são as nossas referências, né, outros irmãos na igreja, não existe uma resposta pronta, mas uma coisa é certa, a gente precisa, né, melhorar o nosso ânimo, a gente precisa dar mais de nós, né, a gente precisa, agora é o momento de nós nos compactarmos, né, o momento de nós estarmos próximos, né, e de fato estudarmos a palavra de Deus, estudarmos os acontecimentos e a cada dia nos anteciparmos, porque as coisas têm acontecido numa velocidade tão grande que a gente às vezes fica abismado. Tem diversos assuntos que não podem ser tocados aqui na pregação, porque ela é de online, ela é da forma online, mas acredito que vai chegar um momento que vai ter que ter alguns cultos aí, praticamente a portas fechadas, que o pastor vai fazer, que ele vai ter que discutir determinados assuntos que estão acontecendo em nossa sociedade, que não pode ser dito pela internet, não pode passar pela internet. Então, irmãos, é momento de nós abrirmos as nossas mentes e os nossos olhos, como a própria palavra aqui, a igreja fala, né, sobre a igreja de Laodiceia que fala, né, que a gente precisa, né, sair dessa cegueira e reconhecer a nossa nudez, reconhecer que a gente precisa melhorar e muito como igreja, né, e precisa enxergar mais como igreja, né, e principalmente ouvir. Porque o Espírito Santo quer falar aos nossos ouvidos, o Espírito Santo com certeza quer te dar estratégia, quer me dar estratégia, mas às vezes a gente fica com os ouvidos fechados para essas orientações, né? E às vezes orientações básicas, né, na nossa liderança a gente também não consegue cumprir. Então, irmãos, hoje é uma palavra um pouco mais dura, mas é uma palavra de despertamento, que aqueles que seguirem vão alcançar a vitória, né? Porque a vitória, ela vai chegando, ela para aqueles que persistem, para aqueles que não se acomodam, para aqueles que estão a cada dia, né, buscando melhorar, ainda que não no grau de excelência, como foi falado aqui, que nós deveríamos estar, mas a vitória acontece, né? Mas não sei vocês, mas eu quero uma vitória maior, eu desejo uma vitória maior para a minha vida, eu desejo uma posição melhor, né? Eu não quero ficar em dúvida se você é arrebatado ou não. Eu quero ter a certeza, a convicção. Então eu tenho que dar o máximo de mim, e só dando o máximo de mim para ter essa convicção de que eu estou no caminho certo, estou fazendo a coisa certa. Então, irmãos, fique com essa palavra, que os irmãos tenham uma excelente semana, né? Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa nos dar estratégias para a gente superar esse tempo da melhor forma. A gente precisa acordar, a igreja precisa ser sacudida, né? E que ela seja sacudida através de orientações por palavra, né? Através de pregações, que não precisa ter um evento catastrófico, né? Ter um evento humano também, para que a igreja saia da sua inércia, ou então que sejam separados o joio do trigo. Então, irmãos, fico com essa palavra, que em nome de Jesus todos sejam abençoados. Amém?